Olá, seja muito bem-vinda a você que é o nosso Papo Financeiro de hoje, tá certo? Lembrando que o meu objetivo aqui é te ensinar o caminho para você quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e esse é o nosso Papo Financeiro de hoje com o tema 3 coisas que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte: você sabia que existe sim um caminho para você quitar as suas dívidas? Você sabia que você não está condenada a viver preocupada, estressada, sem dormir, se sentindo a pior pessoa da face da terra porque você está endividada? Pois é. E existe esse caminho para você ter a vida financeira tranquila, organizada, que você deseja viver. Aí, talvez você esteja pensando assim, mas Lídia, preste atenção, você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe o tamanho da minha dívida. Em que pé que tá, Lídia? Você não tem noção. Eu não consigo resolver isso. Eu já tentei de tudo, já tentei várias coisas. E, Lídia, não deu certo. Eu não consigo. Ou talvez você pense assim, Lídia, o meu caso é diferente, Lídia. Você não sabe da missa à metade a minha situação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que independente da situação que você esteja vivendo hoje, é possível você se livrar das suas dívidas, é possível você quitá-las, sair desse caos financeiro que você tem vivido até aqui e ter uma vida financeira tranquila, organizada, em paz, sem culpa. É possível, beleza? E é por isso que eu estou aqui. Todos os dias eu trago conteúdo para você. Nós temos aula ao vivo toda semana, porque eu quero que você mulher que está aqui comigo, acredite que esse caminho existe, porque ele existe, é fato, é verdade. E hoje eu quero te contar essas 3 coisas que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. Então, olha só, já prepara aí papel e caneta para anotar. E presta atenção, porque a segunda coisa que eu vou te contar aqui e a terceira são fundamentais. Talvez sejam até mitos que você carrega sobre essa questão de dívidas que não são verdade. Então, fica atenta, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa de verdade crer que é possível é: toda dívida tem solução. Toda. Talvez você já tenha ouvido falar essa frase várias vezes e você diga assim: ah, Lídia, não, isso não é para mim, não. Não, Lídia, isso não tem, Lídia. Não é toda dívida. Não é toda dívida que tem solução. A minha não teve solução até hoje. Toda dívida tem solução. Seja de maior valor, seja de menor valor, seja de empréstimo, financiamento, consignado, seja cartão de crédito, cheque especial, seja dívida com a agiota, seja dívida com parente, dívida com amigo, seja que tipo de dívida for. Toda dívida tem solução. Independente do tempo que você está devendo, independente do quanto você ganha, tem saída, tem solução. Eu ainda não vi um caso sem solução. Por isso que eu posso dizer para você que toda dívida tem solução. Acredite nisso, porque é uma realidade. Talvez você ainda não tenha encontrado a forma certa de fazer isso na sua vida. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. A segunda coisa é a seguinte, presta muita atenção, porque essa segunda e a terceira coisa são importantíssimas nesse processo para você, de fato, quitar as suas dívidas e não voltar mais para elas. Então, a segunda coisa é: você não começa a quitar as suas dívidas com a negociação. Como assim, Lídia? Como que não? Vou repetir. Você não começa a quitar as suas dívidas com a negociação. É preciso toda uma preparação antes de você negociar. Não tem como você, toda afobada, sem saber de nada, nenhuma informação da sua dívida, sem ter preparado a sua vida financeira, você querer de cara resolver a situação, encontrar uma saída, um meio mais fácil
para resolver. Ah, não, vou pegar um empréstimo. Ah, não, vou fazer um consignado e aí eu resolvo a minha situação. Não é assim que a coisa funciona. Se você quer uma solução definitiva para as suas dívidas, esse não é o primeiro passo, definitivamente. Não é a negociação. Porque pensa comigo, como é que você vai negociar se você não sabe qual é o valor da sua dívida hoje? Se você não sabe qual é o valor inicial dela? Se você não sabe quanto você já pagou? Se você não sabe quanto ainda falta pagar? Qual é o número de parcelas? Qual é o prazo que tem hoje esse empréstimo, por exemplo, que você tenha, seja empréstimo pessoal, seja um consignado? Se você não sabe se tem cobranças excessivas no valor que o banco está te oferecendo para negociar. Entende? Se você não sabe se a proposta do banco é justa e se cabe no seu bolso. Entende? Então não adianta você querer se afobar dizendo não, eu tenho que resolver o mais rápido possível essa dívida. Pelo amor de Deus, Lídia, me ajuda que eu quero resolver isso logo. Se você nem sabe quanto você dispõe para negociar. Faz sentido ou não? Como é que você vai negociar uma dívida se você não sabe quanto você pode pagar por ela? Entende, gente? Então, só depois que você entende a sua dívida, entende lá o contrato, o que foi acordado, o que o banco diz lá no contrato, que ele vai fazer se você não pagar, que ele vai cobrar de você ali, como ele te emprestou, enquanto você não entender isso primeiro, enquanto você não conhecer o seu orçamento, saber quanto você dispõe para pagar essa dívida, sem se apertar. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não resolver, você tem que entender a sua dívida, você tem que organizar sua vida financeira, entender quanto você vai dispor para pagar. E aí sim, você vai poder entender qual é a melhor estratégia para você quitar a sua dívida e não voltar mais para elas. Porque não adianta você vai lá, pega um empréstimo, faz um consignado, quita a dívida, né? E fica lá pagando o empréstimo ou consignado. Aí daqui a pouco você já não consegue mais pagar o empréstimo, o consignado, você está com a corda no pescoço. Resolveu o seu problema? Não resolveu. O que eu estou dizendo para você aqui, o que eu estou ensinando você aqui é uma forma de você quitar a sua dívida de forma definitiva. Entende? De forma definitiva. Então, esses passos, essa preparação antes de negociar é fundamental para você, de fato, conseguir quitar suas dívidas e não voltar para elas. Porque eu acredito que você que está aqui já passou por essa situação, tentou resolver, voltou a ter dívidas. Tentou resolver de novo, voltou a ter dívidas. O que eu ensino aqui para você é a forma definitiva de você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza? Então, essa é a segunda coisa que você precisa saber. Qual é a terceira coisa, e não menos importante, que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas? É que você não precisa parar de viver para quitar suas dívidas. Muita gente acredita que precisa passar sufoco, precisa se apertar, né? Se apertar até o último grau para conseguir pagar as dívidas. Aí você vai lá no banco, aí você aceita a proposta que o banco te faz. Porque você pensa assim, ai, pelo amor de Deus, eu preciso pagar logo as minhas dívidas. E o mais rápido possível eu preciso resolver essa situação. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu preciso resolver isso quanto antes. Aí você vai lá, aperta os cintos, né? Aperta tudo ali, corta o lazer, corta o salão, corta a saída do fim de semana, corta tudo, fica ali só com o mínimo necessário para viver. E aí eu pergunto para você o seguinte: quem é que consegue viver assim por muito tempo? Sem fazer um lazer, corta o salão, não faz mais o cabelo no salão, não faz mais a unha, não sai no fim de semana, corta tudo.
Quem é que aguenta viver isso por muito tempo? Ninguém, verdade? Sim ou não? Responde aí. E aí eu pergunto, quem foi que disse que você precisa aceitar a primeira proposta que o banco te faz? Quem foi que te disse isso? Quem disse que você precisa pagar o absurdo que o banco está te cobrando? Tipo 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o valor inicial da sua dívida. Quem foi? E guarda uma coisa com você. A primeira proposta que o banco te faz nunca vai ser a melhor proposta que ele pode te oferecer. Guarda isso com você. Vou repetir essa frase. A primeira proposta que o banco te faz nunca vai ser a melhor proposta que ele pode te oferecer. Entende? A primeira proposta vai ser a proposta mais cara que ele vai poder te oferecer. Posso até arriscar dizer isso. Não vai ser a melhor. Entende? Não vai. E aí, para você negociar suas dívidas, você vai precisar saber os riscos que a sua dívida tem. Como assim, Lídia? Como assim os riscos? Se a dívida que você tem oferece algum risco de você perder algum bem, você precisa saber. Por exemplo, um financiamento de uma casa. Vamos lá, financiamento de uma casa. Em geral, esse financiamento tem como garantia a própria casa. Ou seja, se você não pagar esse financiamento, se você ficar devendo, você pode perder a casa. Você comprou o seu carro e aí você financiou o carro, está pagando direitinho. Se você parar de pagar, você pode perder o seu carro. Você vai receber um oficial de justiça lá na sua casa ou em algum lugar e ele vai tomar o seu carro de você. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Entende? Então você pode perder o seu bem. Se você não paga o condomínio, você pode perder a sua casa. Então essas dívidas são dívidas que oferecem risco para você. Então você tem que olhar para essas dívidas com mais atenção. Faz sentido, gente? Então a gente precisa analisar cada tipo de dívida para a gente entender como é que a gente vai lidar com ela. Então, uma dívida de um financiamento de casa, de um financiamento de carro, a gente não vai olhar para essa dívida da mesma forma que a gente vai olhar para uma dívida de cartão de crédito, para uma dívida de cheque especial, para uma dívida de empréstimo pessoal sem garantia, entende? Então, a gente vai ter que ter esse olhar diferenciado para cada tipo de dívida. Então, antes de eu partir para uma negociação de dívida, eu preciso entender qual é o risco que a minha dívida tem. Então, o que eu estou falando para você aqui é ouro. Você precisa saber dessas coisas antes de negociar sua dívida. Senão você chega lá no banco, o banco te oferece uma proposta, seu gerente, e você vai lá, acha que está fazendo um negoção e você está aí se enrolando mais ainda. Porque você não sabe nada sobre a sua dívida. Você não preparou a sua vida financeira para esse momento. E aí você vai se enrolar de novo. Entende, gente? Beleza? Segunda coisa, você precisa analisar os riscos da dívida. Segundo, você precisa saber quanto você tem disponível para pagar a dívida. Como é que você vai no banco negociar se você não sabe quanto você pode pagar? Terceiro ponto, você precisa ir com as estratégias prontas. Qual é a estratégia que eu posso usar para a minha dívida de cartão de crédito? Você tem que saber. Qual é a estratégia que eu posso usar para uma dívida de IPTU, de condomínio? Eu preciso entender a minha dívida, eu preciso saber quanto eu posso pagar na minha dívida e eu preciso saber que estratégia eu vou usar para cada dívida minha. Entende, gente? E eu posso dizer para você que existem estratégias para você quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. E eu ensino todo esse passo a passo dentro do método Dignidade Financeira, que tem todo esse passo a passo para organizar a vida financeira, para preparar as suas finanças, para você negociar do jeito certo e quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. Então, gente, de verdade, você não pode ir negociar a sua dívida de
qualquer jeito, de qualquer maneira, no desespero, na agonia. Não, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito. Não adianta você querer ficar dando jeitinho. Enquanto você quiser ficar dando jeitinho, você não vai conseguir resolver a sua situação de forma definitiva. Não vai. Não tem como, gente. Você vai voltar a se endividar. E há quanto tempo você está nesse ciclo? Sai de uma dívida, entra em outra, sai da outra, entra numa mais uma, e você não consegue resolver sair desse ciclo vicioso na sua vida. Porque você está fazendo do jeito errado. Você está querendo simplesmente se livrar do problema, e não funciona assim. Não funciona assim, gente. Você está querendo simplesmente, ai, não, deixa eu me livrar desse negócio, dessa batata quente, deixa eu jogar para qualquer lugar para eu me livrar disso. E ela vai voltar para sua mão. Faz sentido, gente? Então, falei aqui para você 3 coisas que você precisa saber antes de quitar as suas dívidas. Vou repetir aqui. A primeira coisa que eu falei para você foi: toda dívida tem solução. Toda dívida tem solução, acredite, porque é verdade. Independente do valor, independente do tipo de dívida, independente de quanto você ganha, independente do tempo que essa dívida existe, tem solução. Segunda coisa, você não começa a quitar as suas dívidas com a negociação. Precisa haver toda uma preparação antes de você negociar. E eu falei 3 pontos importantes aqui para você. Não é verdade? Você precisa entender a sua dívida. Você precisa preparar a sua vida financeira para então, com a estratégia certa, você conseguir negociar. E terceiro, eu falei que você não precisa parar de viver para pagar suas dívidas. Você não tem que sair cortando tudo da sua vida, viver ali apertada, com o mínimo necessário, porque você tem que pagar a dívida. Você não tem que pagar a dívida do jeito que o banco está te oferecendo hoje, não. Então, por isso que você precisa entender a sua dívida, preparar a sua vida financeira, entendendo quanto você tem para pagar essa dívida, para você não se enrolar de novo, e com a estratégia certa para cada tipo de dívida que você tem. Beleza, gente? Faz sentido, gente? Fez sentido aqui o que eu compartilhei com você até agora, porque tem mais? Eu vou começar respondendo a pergunta da Drica, que ela perguntou o seguinte, assim, devo pagar o mínimo do cartão de crédito? Vamos lá, gente, essa questão do mínimo do cartão de crédito, presta muita atenção. Quando a gente paga o mínimo do cartão, é como se a gente não estivesse pagando nada. Por quê? Os juros do cartão de crédito são altíssimos. Então, quando você paga o mínimo, digamos que a fatura era R$500, estou chutando aqui, tá? Fatura era R$500, o mínimo da fatura era R$100, aí você foi lá e pagou os 100. Nos 400 que você ficou devendo, vai incidir muitos juros sobre ele, e aí quando vier na próxima fatura, vai ser praticamente como se você não tivesse pagado nada. Entende? Então não adianta você pagar o mínimo. Eu sei que você fica naquele desespero de, ai meu Deus, eu preciso pagar alguma coisa, eu não posso deixar de pagar o cartão. Ai não, eu tenho que pagar, vou pagar o mínimo. Aí você vai lá e paga o mínimo, mas não resolve o seu problema. Não vai resolver. Você vai estar jogando dinheiro fora, de verdade. Não vai resolver. Beleza? Então, presta atenção. O primeiro passo, o que você tem que fazer? Olha para a sua vida financeira. Olha o que está acontecendo, o que está dando errado. Por que eu perdi o controle? Isso é fundamental você fazer. Então, olha só. Olha essa pergunta. Estava conseguindo pagar minhas dívidas certinho, mas agora não estou conseguindo mais. São muitas ligações, pressão que eles fazem. Como eu devo agir? Olha só, não sei se você está nessa situação, beleza? Passando por esse mesmo perrengue. Mas eu quero dizer o seguinte, olha só. Quando você para de pagar alguma conta, né, que ela vira uma dívida, as ligações de cobrança, elas fazem parte, tá, desse momento. O banco ou a empresa de cobrança vai te ligar para te cobrar, porque afinal de contas você não pagou, não é verdade? Você não pagou. E aí, eles vão ligar para você te cobrando, não tem como fugir disso, tá? Porque afinal de contas você não pagou.
Agora, eu não estou aqui para apontar o dedo para você e dizer, você não pagou e você tem que passar por isso mesmo. Não é isso que eu estou falando, tá certo? Se você entrou em dívidas, eu não estou aqui para julgar você de jeito nenhum. É porque algo aconteceu, algo fugiu do seu controle e você não conseguiu pagar, tá certo? Então, ok, agora é resolver o problema. E aí, o que você pode fazer? Lígia, eu estou recebendo ligação de cobrança. O que eu faço? Atenda a ligação. Ouça o que eles têm para dizer para você. Ouça a proposta que o banco tem para você. E fale a verdade. Olha, eu não tenho condições de pagar nesse momento. Eu vou organizar minha vida financeira para eu poder negociar essa dívida, tá certo? E importantíssimo, você precisa anotar. Anote sempre o protocolo dessa ligação de cobrança. Anote o nome da pessoa que atendeu você. Anote também a data e a hora da ligação. Para que isso, Lídia? Isso pode ser usado como prova a seu favor. Porque olha só, se você atende a ligação, ouve disso e diz a verdade, olha, eu não tenho condições de pagar nesse momento, mas eu quero negociar sim essa dívida. Manda essa proposta para mim por e-mail, para eu ver como é que eu posso fazer. Porque todas as ligações de cobrança, elas são gravadas. Então, fica registrado ali que você não simplesmente ignorou, mas que você está tendo que uma boa fé de dizer, não, eu não tenho condições, mas eu quero sim negociar. Então, você não é aquela pessoa que não está nem aí, não vou pagar e acabou. Não, quando você atende a ligação, quando você diz isso, você está dando prova da sua boa-fé. Beleza? Show de bola. Tá fazendo sentido, gente? E aí, olha só, o que você realmente precisa fazer antes de pensar em negociar a dívida, como eu falei anteriormente? É buscar ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda. Não pense duas vezes. Se entra ano, sai ano, você está na mesma situação, saindo de uma dívida, entrando em outra, peça ajuda. Se até agora você não conseguiu resolver sozinha, por que você acha que daqui para frente vai aparecer algo, uma mágica, um milagre e você vai conseguir resolver sozinha? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido para você? De verdade? Então, se você não conseguiu resolver sozinha até aqui, por que você acha que daqui para frente vai acontecer algo mirabolante e você vai conseguir resolver? Entende, gente? E lembra de uma coisa: você não é a sua dívida. Você estar endividado é simplesmente o seu estado atual, a sua situação momentânea, que pode ser mudada. Basta você começar a olhar para a sua vida financeira, começar a lidar com o seu dinheiro diferente do que você tem feito até hoje. E se você não está conseguindo fazer isso sozinha, busque ajuda. Eu estou aqui para ajudar você nisso. Beleza, gente? Estou com um problema sério, que estou com dívida, prestação de construtora e caixa. Corro o risco de perder meu bem. O que faço para negociar? Como faço? Vamos lá, Cris. Precisa, antes de tudo, como eu falei, precisa analisar o contrato dessa dívida. O que está escrito lá no contrato? Porque lá o banco diz o que ele vai fazer se você não pagar, se você ficar com parcelas pendentes. Ele vai dizer lá o que vai acontecer se você não pagar, se você tiver parcelas em atraso, tá? O risco de perder o bem sempre existe, tá? Então, precisa analisar o que está escrito no contrato. Eu costumo dizer que o manual da sua dívida está no documento de evolução da dívida e no contrato dessa dívida. Então, é fundamental, se você tem dívidas, você ter esses dois documentos em mãos. Para poder analisar, vamos lá, o que o banco escreveu aqui no contrato que ele diz que vai fazer se eu não pagar, se eu tiver parcelas em atraso. Vai estar escrito lá. E a partir daí que você pode tomar alguma decisão.
que você pode olhar para a sua vida financeira, como eu falei, olhar para a sua vida financeira, entender o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo pagar, fazer os ajustes necessários para então você entender quanto você tem para negociar. Beleza? Então, assim, como eu não sei a sua situação toda, eu não tenho como te dar uma resposta precisa, porque dívida a gente precisa analisar cada caso. No seu caso, precisa analisar o que está escrito no contrato, para então entender. E agora, o que eu vou fazer? Então, vamos seguindo aqui. E aí a gente vai para a segunda pergunta, que é a seguinte: presta atenção nessa pergunta. Estava com uma dívida meses atrás. Por sempre honrar meus pagamentos, fiz o empréstimo para pagar. Porém, de lá para cá, vim buscando crédito, olha só, para seguir pagando sempre em dia. Mas virou uma bola de neve. E não quero mais buscar empréstimos que só aumentam minhas dívidas. Estou na dúvida do que fazer para sair dessa corrida. Vamos entender o que ela fez? Ela não queria deixar de pagar as contas dela. E ela estava fazendo o quê? Empréstimo para pagar o que ela estava devendo. E isso é clássico, a maioria das pessoas comete esse erro, que é acreditar que a solução é ter mais dinheiro. E não é, gente. A solução para o seu problema financeiro, para as suas dívidas, não é ter mais dinheiro, não. Isso é prova disso. Se você já fez empréstimo, você que está aqui comigo, já fez empréstimo, já fez consignado, já renegociou a dívida, já renovou consignado e não resolveu, mais dinheiro não é a solução. Verdade ou não? Diz aí se você já passou por essa situação. Diz aí, que eu quero saber. Então não vai resolver, gente. Não vai. Entende, gente? Qual que é o segredo, gente? Qual que é o segredo? É você parar de botar o seu foco nas dívidas. As dívidas não são o seu maior problema. Eu arrisco dizer que é o menor dos seus problemas. Como assim, Lídia, é o menor dos seus problemas? Sim, porque a dívida ela está só apontando que tem alguma coisa errada na sua vida financeira. Entende? Ela é só a ponta do iceberg. Lembra de um iceberg? Fica só aquela pontinha de fora, mas debaixo d'água tem uma coisa gigantesca. A dívida é só a ponta do iceberg, o problema está mais embaixo, o buraco é mais embaixo, o buraco é na sua vida financeira. Tem alguma coisa errada. É igual, por exemplo, uma doença, uma gripe. Começa o quê? Com uma dor de garganta, né? Tosse, nariz entupido, né? Você começa a perceber os sintomas, até que você vê, pô, tô gripado, né? Por causa do quê? Dos sintomas. Aí aparece uma dor de garganta, você vai lá e toma um anti-inflamatório. Parece uma tosse, você começa a tomar um xarope. E aí você quer o quê? Tratar apenas os sintomas, né? E você não trata a doença por inteiro. Com as suas dívidas é a mesma coisa. Sua dívida é o sintoma que está mostrando para você que tem algo errado na sua vida financeira. E se você quer tratar só a dívida, não, eu tenho que resolver a dívida. Não, eu tenho que fazer um empréstimo. Não, eu não posso parar de pagar o cartão de crédito, eu vou pagar o mínimo, eu vou parcelar a fatura. O problema não vai sair da sua vida financeira. Você não vai curar a sua vida financeira tratando só a dívida. Não vai. O problema vai continuar lá. As dívidas vão retornar. O sintoma vai retornar se você tratar só o sintoma. É só uma questão de tempo. Quantas vezes você já saiu e entrou de dívidas? Saiu e entrou numa outra dívida. Saiu de novo, entrou em outra. E não resolve. Há quanto tempo isso vem se repetindo na sua vida? Gente, eu estou falando isso aqui de verdade. Coloca amor nas minhas palavras. Eu quero trazer aqui clareza para você. Que enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai sair da situação que você vem vivendo. Você vai continuar nesse ciclo de dívidas na sua vida. Entende? E aí, o que você tem que fazer?
Primeiro, você tem que olhar para dentro da sua vida financeira. Antes de você pensar em quitar as suas dívidas, você precisa perceber o que não está funcionando. Cara, já fiz empréstimo, já fiz consignado, já parcelei a fatura do cartão, não resolveu. Já renovei o empréstimo, já juntei todas as dívidas numa só, não funcionou. Já renovei o consignado, não resolveu. Então você tem que parar de fazer isso. Você vai continuar dando murro em ponta de faca enquanto você continuar usando essas mesmas armas que não funcionam para resolver o seu problema. Você precisa começar a olhar para a sua conta bancária. Comece a olhar para os seus gastos no cartão e entender o que te levou para essa situação. Para então você poder corrigir o que está errado e mudar a sua realidade financeira de fato, de verdade, de forma definitiva. Hoje de manhã eu estava atendendo uma aluna do método Dignidade Financeira e ela tinha feito o levantamento das despesas dela. E aí ela mandou para mim e ela não tinha somado todas as despesas. E aí eu fui lá e somei. E aí hoje de manhã, quando a gente se encontrou para a nossa mentoria, aí eu falei assim, olha, você não tinha somado, eu somei aqui para você para a gente ver, tá certo? E aí eu disse assim, olha só quanto deu, mostrei para ela, olha só quanto deu aqui as suas despesas. E aí quando ela olhou para aquele valor, ela olhou para aquilo e ela disse assim, meu Deus. Ela tomou um susto, ela fez assim mesmo essa expressão. Nossa, eu não sabia que eu gastava tudo isso. Que é ela e a família, né? Ela tem filhos, tem esposo. Lídia, pelo amor de Deus, eu não sabia que a gente gastava tudo isso. E aí, no nosso encontro de hoje, ela tomou ali algumas decisões. Então, a partir do momento que você sabe, que você entende o que está acontecendo na sua vida financeira, é que você pode tomar decisões para mudar essa realidade. Enquanto você não sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo com o seu dinheiro, como é que você vai poder mudar alguma coisa? Entende? Mas eu sei que isso não é fácil. De verdade, eu sei que esse momento não é fácil. Mas é passo extremamente necessário para você mudar a sua realidade financeira. Para você conseguir organizar as suas finanças. Para você poder realizar os seus sonhos. Para você poder ali ter o seu lazer sem culpa. Para você poder quitar as suas dívidas com até 90% de desconto. Entende? Só a partir desse momento. Gente, isso é ponto fundamental para você mudar a sua realidade financeira. Beleza, gente? Show de bola? Vamos lá? E aí eu vou trazer aqui mais uma pergunta. Vamos lá? Olha só. O gasto total do meu cartão hoje está na casa dos 18 mil. Como já sei que não terei condições de pagar o próximo mês, a próxima fatura, o que me indica fazer? Qual é o melhor caminho? Em uma possível negociação, o parcelamento pode compensar mais que um empréstimo e quitar tudo? Vamos entender o seguinte, gente? Qual é a pergunta certa aqui? A pergunta certa é: o que eu preciso fazer para sair dessa situação e nunca mais voltar? Porque a gente, às vezes, está acostumada a dar um jeitinho. Não, eu preciso resolver logo. E aí você dá aquele jeitinho. E aí você quer lá parcelar a fatura do cartão, que você não sabe se cabe no seu bolso, que tem juros absurdos que o banco vai cobrar de você. Entende? Então você precisa entender isso antes de você tomar essa decisão. Aí você já pensa, não, eu vou pegar um empréstimo aqui, né? Ou então eu parcelo a fatura, não vou pegar um consignado, aí eu quito todas as dívidas e fico com uma dívida só. Você precisa olhar para a sua vida financeira. Precisa olhar para dentro da sua vida financeira. É lá que está a solução. Entende? É lá que está a solução. Qual é a pergunta certa? O que me fez gastar 18 mil reais no cartão se, por exemplo, eu ganho 5, eu ganho 4, eu ganho 3? Eu estou vivendo dentro do padrão que eu posso hoje? Entende, gente? Não estou dizendo que isso é fácil. Volto a dizer, não estou dizendo que isso é fácil. Não é.
O caos é interno. A dívida, ela está só mostrando ali para você que tem alguma coisa errada. Mas o buraco é mais embaixo. O problema maior não é a dívida. Volto a dizer isso para você. Seu problema maior não está na dívida. Está na forma que você está lidando com o seu dinheiro. O que você está fazendo com o seu dinheiro todos os meses? Mas eu quero dizer para você que é totalmente possível você virar esse jogo, você dar a volta por cima, você quitar as suas dívidas, você ter a vida financeira que você deseja. É possível. É totalmente possível. E aí, nesse caso, que a pessoa colocou aqui, que ela está com uma dívida de 18 mil no cartão. Vamos lá. 18 mil no cartão, não tem condições de pagar. E ela quer saber como que ela faz, né? Um caminho é o seguinte, é você não pagar, já que você realmente não tem dinheiro para pagar essa fatura. Lígia, não tem. Ok, não tem. Segundo ponto, não pagar o mínimo. Não pague o mínimo do cartão, pelo amor de Deus. É o mesmo que você está jogando dinheiro fora. Porque os juros que vai vir sobre o que você não pagou vai ser como se você não tivesse pagado nada. Entende? Então, não pague o mínimo do cartão. Não parcele a fatura. Por quê? Vamos entender? Digamos que você resolve parcelar a fatura. Ali já não tenho condições de pagar 18 mil, vou parcelar. Aí você paga, sei lá, parcela em 36 vezes, sei lá quantas. Beleza. Mas você vai ter outras faturas para pagar, não vai? Vai ter outras faturas para pagar. E aí, como é que você vai fazer? Vai se enrolar de novo, não vai conseguir pagar. Aí vai rebolar mais juros ainda. Faz sentido, gente? Então, não parcela a fatura. Olha para a sua vida financeira, coloca a casa em ordem, para você entender como é que você vai fazer sobrar dinheiro, para você fazer uma reserva para quitar essa dívida. Lídia, mas como que eu vou fazer reserva, Lídia? Pelo amor de Deus, não me sobra um centavo, minha conta está no negativo. Hoje, essa é a sua situação. Mas se você começar a organizar a casa, a sua vida financeira, esse quadro vai mudar. Esse quadro vai mudar, eu não tenho dúvida disso. E você vai ver que vai sobrar dinheiro para você fazer uma reserva sim. Mas, Lídia, a dívida de cartão de crédito vira uma bola de neve, a dívida vai ficar gigantesca. Lídia, não tem condições. A dívida vai ficar enorme. No primeiro momento, dívida de cartão de crédito fica enorme mesmo. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar de começo. Isso vai acontecer. Porque o banco vai cobrar juros, vai comer juros em cima. Vai comer juros em cima. E aí o banco vai começar a flexibilizar essa dívida. E aí você vai conseguir negociar por um valor menor e conseguir quitar essa dívida com até 90% de desconto. Mas tudo é o quê? Estratégia. Tudo é estratégia, gente. Entende? Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Beleza? Só que assim, é preciso analisar cada caso, tá? Precisa verificar, analisar o contrato. Lembra que eu falei que a dívida, o manual da dívida é o contrato e documento de evolução da dívida? Então, é preciso analisar. Para quê? Para você entender o que o banco diz no contrato, o que ele vai fazer se você não pagar. Para você poder o quê? Se proteger, se resguardar. Faz sentido ou não? Então, parcelar a fatura do cartão não é a melhor solução definitivamente. Porque os juros de cartão de crédito são altíssimos. Beleza, gente? Show de bola? Então, eu quis compartilhar essas 3 coisas que você precisa saber antes de negociar. Não é de qualquer jeito. Entenda que, para você quitar suas dívidas e você não voltar mais para elas, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você precisa se preparar para fazer isso. Se não, já tinha dado certo que você tinha feito, que você já fez até aqui. Verdade ou não? Né, gente? Beleza? Show de bola? Gente, olha só, quero agradecer demais você que esteve até aqui na nossa aula ao vivo de hoje. Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau, gente. Valeu demais.